Fabi, te convido também para participar da entrevista que a gente vai ter agora com o deputado. Nosso assunto, então, é política. Nós vamos falar sobre a nova configuração do Congresso Federal após as eleições do último domingo. E sobre esse assunto a gente convida o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde, uma alegria estar com vocês aqui. Sempre bom falar sobre o futuro do Brasil, né? Deputado, gostaria que você falasse sobre a nova formação do Congresso. O PL agora, que tinha 76 deputados, vai começar o próximo ano com 99 deputados. Como que fica depois dessa nova eleição aí o Congresso, se o presidente Jair Bolsonaro vencer as eleições? Essa configuração aí vai poder ajudá-lo, né? Os atores políticos continuam. Eu acredito que todos já devem ter percebido que o Congresso é um Congresso de centro-direita, um Congresso reformista. Então, aquele que estiver à frente do Poder Executivo tem que partir desse ponto, que é nesse tom que o Congresso pretende dialogar e trabalhar. Então, houve uma significativa renovação, mas também voltado para a direita. Então, eu percebo que é nessa linha que a gente deve trabalhar nos próximos 4 anos. Independente de presidente, o Congresso tem sido ativo e proativo em grandes temas que o Brasil precisa e merece. Acho que é nessa linha que ele deve permanecer nos próximos 4 anos. Deputado, a gente vai contar para essa entrevista com a participação da nossa comentarista Fabiana Barroso. Pode fazer a sua pergunta, Fabi. Boa tarde, deputado. O que eu gostaria de saber é o seguinte: está consumado que o Congresso Nacional realmente foi eleito por uma população que tem e que vislumbra a necessidade dessas reformas. Eu sou formada já há bastante tempo, mais de 20 anos de direito tributário, e sempre foi prometido uma reforma no nosso código tributário, né? E isso a gente sabe que é importante. Mas o que eu gostaria de saber, na verdade, colocando essas questões de reforma que você mesmo já colocou de forma importante, como que se daria, na visão, então, se o ex-presidente Lula fosse eleito e ele dizendo que vai revogar reformas importantes, como a reforma trabalhista, e que talvez ele não fosse tão reformista como a população quis ao eleger essa maioria aí no Congresso? Bom, eu acho que a reforma trabalhista é um ponto que já foi amadurecido e debatido. Claro que o Brasil e o mundo são dinâmicos e qualquer mudança ela sempre pode ocorrer, mas não é dessa reforma basicamente que nós temos a esperança no primeiro e no segundo semestre do próximo ano. As reformas que eu acredito que serem mais urgentes e terem um clima favorável para ser discutida e aprovada é a reforma administrativa e a reforma tributária. Mesmo que a reforma tributária fatiada, como já aconteceu nos últimos semestres. Eu vejo que esse é o desejo do Congresso. Uma reforma trabalhista, eu não vejo uma ampla reforma. Talvez um ou outro ponto possa ser discutido, embora aqui nesse momento, no meu radar, eu não perceba um movimento a favor de uma discussão de uma reforma trabalhista. E não vejo que a configuração do Congresso favoreceria uma discussão como essa. Porque a legislação de hoje ela tem garantido uma boa dinâmica para o setor produtivo brasileiro, sem em nenhum momento, a meu ver, prejudicar os trabalhadores. Então, acho que é um ponto maduro e que com responsabilidade já foi tratado no passado. Mas a reforma administrativa e tributária, eu acredito sim que ela merece ser intensamente debatida, e esse primeiro semestre de 2023 e o segundo são assim, os pontos cruciais, os momentos cruciais para serem debatidos e ter que favorável para a sua aprovação. Deputado, então, se Bolsonaro for reeleito, ele teria uma ampla margem aí para aprovar projetos, né? Qual seria a prioridade desses projetos? Os primeiros 6 meses, como você mesmo falou, é um período que acontece é mais favorável para aprovar esses projetos. Qual vai ser a prioridade? A Fabi já falou aí da reforma tributária e trabalhista. Qual seria a lista de prioridades? Bom, na Câmara dos Deputados, eu acredito que a reforma, como eu disse, administrativa e tributária vai ganhar força agora no início do ano. No Senado, há muitos projetos já aprovados pela Câmara que devem ser tratados
agora nesse primeiro semestre, pelo menos assim espero. Há vários, por exemplo, como licenciamento ambiental, enfim, pautas que são importantes para o Brasil e que já estão no ponto de serem discutidas no Senado, a meu ver. Mas, assim como aconteceu em 2019, com a reforma da Previdência, discutida e debatida logo nos primeiros meses, eu acredito que reforma administrativa e tributária devem sim ser tratadas agora. O importante é que são temas que são temas aparentemente espinhosos, mas que aqueles pontos mais críticos já foram mastigados, estão sendo digeridos, né? Em que, principalmente quando a gente pensa na reforma administrativa, aquele que parte do ponto em que os atuais servidores não devem ter ali as suas vidas e rotinas alteradas, enfim. Então, eu sinto que 2023 é um ano que pode trazer esses dois pontos e nós temos condições de aprovar algo nesse sentido na Câmara dos Deputados. Fabi? Deputado, hoje, ao ser entrevistado, o presidente Bolsonaro mencionou que estaria quase já para ser aprovado um projeto de lei onde reduziria a maioridade penal. Isso vai um pouco mais para o campo ideológico, né? A segurança pública é um dos fatores em que a população vota com força, porque é grave ainda no Brasil. O senhor acredita que tem aí uma chance de passar algo desse tipo? Eu confesso que nós vamos precisar analisar a postura daqueles que estão chegando agora. Se fosse a composição de hoje, eu acredito que nós teríamos condição de tratar desse assunto e acho que é um tema que a maioria do Brasil já entendeu ser necessário, né? Partindo do ponto que isso inclusive foge um pouco daquilo que é direita, o que é esquerda. Há muitas convicções pessoais nesse assunto também, experiências que cada deputado traz aí na sua bagagem. Mas eu vejo que é um assunto que tem o apoio do Brasil para ser discutido e para ser aprovado. De fato, segurança é um compromisso coletivo, né? É um assunto que demanda investimentos, demanda parcerias e demanda estratégias. E algumas dessas estratégias passam pela modernização da legislação. E esse teria o meu apoio, porque eu acredito que sim, há com 16 anos a capacidade de discernimento e sem dúvida nenhuma, é necessário também a punição para aqueles que caminham fora do que a regra ou do que a lei nos diz, né? Deputado, gostaria de voltar a falar um pouquinho do assunto sobre a formação aí do novo Congresso. O Centrão, que fica praticamente agora do mesmo tamanho, né, por causa do encolhimento das bancadas de partidos como o PP, o PTB e o PSC. Ele vai ter a mesma força que teve aí nos últimos 4 anos? Vai poder apoiar da mesma forma e vai ser necessário esse apoio, independente de quem for eleito? Bom, eu acredito que eu vou me ater a dizer o seguinte, que o Congresso é um Congresso de centro-direita, e isso, o Centrão às vezes pode soar algo pejorativo, embora facilite o entendimento daqueles que não estão no meio político, né? Eu entendo perfeitamente isso, mas já há algum tempo, sobretudo nos últimos 2 anos, o Congresso tem ali uma grande maioria de parlamentares com esse pensamento voltado à direita e com pensamento reformista. Eu acho que é isso que deve prevalecer nos próximos anos. A bancada do PL, a bancada do PP, republicanos, também da União Brasil, que acredito que pensa de modo semelhante, boa parte da do PSD, enfim, devem compor um grupo ali, um grupo com força política e número político também, número de parlamentares suficiente para aprovar ou impedir pautas que não estejam nesse espectro de direita, que não estejam alinhados com esse desejo de reformar e de colocar o Brasil para frente. Fabi? Deputado, o senhor estando em Minas Gerais e sendo da base do Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, existe algum trabalho focado em Minas para diminuir, né, aquela distância que teve de votação no ex-presidente Lula? Vejo muita mobilização, inclusive maior do que no primeiro turno. Isso tem, enfim, os números do primeiro turno, eles certamente não serão os mesmos no segundo turno, tanto pela participação do governador Romeu Zema, pelo envolvimento dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, outras lideranças comunitárias, dos próprios deputados e senadores eleitos também, né,
eu vejo que há uma mobilização política muito grande e uma participação efetiva na tentativa de levar um pouco, sobretudo números, dados, resultados do governo Bolsonaro, que se comparados ao do governo PT são infinitamente mais positivos. E não é uma questão de pessoas, eu tenho repetido isso, é uma questão de ideias. Nesse segundo turno nós não estamos falando de pessoas, é uma decisão do Brasil baseado na ideia do que cada um defende, baseado no time com que cada um governa, na conduta com que cada um mantém, e claro, também nos resultados que foram apresentados, porque são 2 governos já testados. Uma coisa importantíssima, o governo PT jamais governou tendo ali a sua, no seu momento ali, o teto de gastos. Então isso tem uma grande diferença de um para o outro. Então nós temos um governo, sobre o governo Bolsonaro agora, que governou tendo limites, tendo responsabilidades que outros não tiveram, e que daqui para frente todos terão, pelo menos até nos próximos anos. Então eu vejo que é hora de levar a verdade para as pessoas, e os parlamentares estão na rua, e Minas Gerais está na rua mobilizado para garantir que todos tenham acesso a uma boa informação. Deputado, o que a gente pode esperar aí da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, depender para o próximo mandato, aí dependendo de quem for eleito? O Senado, confesso que eu ainda não consigo fazer uma leitura clara, embora o PL tenha sido muito fortalecido, eu percebo que o governo, se Bolsonaro, terá uma atuação efetiva. Mas da Câmara eu posso dizer com muita convicção de que o presidente Arthur Lira é um dos favoritos, é o favorito, na verdade, para continuar conduzindo a Câmara nos próximos anos, né? Tem os partidos ali que tiveram a sua maioria eleitos, tem um alinhamento próximo e uma afinidade com o nome do Arthur, e eu acredito que deve ser ele o favorito. Ouso dizer aqui, inclusive contando com o apoio do PL, que é um partido que pode entregar ele em 99 votos, enfim, faz diferença, e ser uma arrancada muito forte na eleição do presidente Arthur. Mas os próximos dias reservam aí boas conversas, né, que para alguns ajustes, para garantir que todos os partidos tenham efetivamente espaço nos próximos 4 anos. Há comissões importantes e temas importantes que serão tratados nos próximos anos, e os partidos, obviamente, querem ter aí proatividade e também visibilidade. Então, eu sinto que com o Arthur a conversa está aberta e adiantada, e eu acredito que esse seja o caminho que o Congresso deve caminhar, que a Câmara deve caminhar. Fabi, temos mais um tempinho aí para uma pergunta sua. Justamente em relação ao que você acabou de dizer, deputado, em relação às comissões, se existe também já essa mobilização para ocupar as comissões, porque a gente sabe a importância que tem elas na Câmara. Eu acho que certamente há desejos de cada parlamentar e de cada partido. Acontece que as formações dos blocos, elas mexem muito com essas questões. Então, tudo isso só tem clima e possibilidade de ser debatido após o segundo turno. Até lá, o assunto mesmo que reina é a eleição, e após a eleição, aí sim as coisas devem acelerar. Inclusive a vice-presidência, Secretaria-Geral de Câmara, a própria presidência, que o Arthur, como eu disse, a meu ver, é um favorito. Eu penso que são assuntos importantes, mas ainda precoces. Então, mas já no radar de muita gente. Mas que só deve acontecer mesmo após a conclusão aí do segundo turno, né? Deputado, o presidente Bolsonaro deu uma pista aí do que ele espera para esse Congresso, principalmente com a bancada eleita para o Senado, vários ex-ministros do governo sendo eleitos agora nesse primeiro turno. Ele fez também uma publicação dizendo que já conseguiu o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da vantagem e da injustiça, segundo palavras dele. É um recado para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Eu acho que o Supremo, nos próximos 4 anos, ele precisa entender qual é o papel dele, e isso tem que acontecer de alguma maneira. Eu espero que seja de uma maneira pacífica e madura, né? Eu percebo que o Senado tem um papel fundamental nesse processo, e os novos eleitos estão conscientes de que essa também é uma responsabilidade deles.
de garantir a autonomia entre os poderes e de garantir que o Supremo não destoe dos demais poderes e cumpra apenas aquilo que lhe é de direito, né? Aquilo que a Constituição prevê. Então, eu já conversei com alguns senadores eleitos e eu percebo que esse tema STF é um tema que se repete na fala deles. É um assunto que eles tratam já com mais normalidade e naturalidade. Talvez tenha sido até, pela maioria deles, defendido que o STF tenha uma postura diferente na sua campanha eleitoral. E eu acredito que isso vai acontecer, será, inclusive, um dos assuntos a ser tratado pelos próximos candidatos à presidência do Senado. Eu digo Senado porque, obviamente, é ali que qualquer processo mais rígido, rigoroso, seria iniciado, né? Não na Câmara. Então, eu percebo que é um assunto que o Brasil também está atento e cobrará muito dos nossos representantes em Brasília, em especial do Senado. Mais um tempinho, Fábio, última pergunta. Então, eu ia aproveitar para dizer qual a esperança aí de reverter esse cenário de Minas. Eu acho que o senhor sendo do PL, sendo de Minas, é crucial, né, se vai ser um candidato ou outro, porque são agendas completamente diferentes. Muito bem. Fabi, as pessoas têm tido acesso cada vez mais a essa verdade. Eu acredito que Minas Gerais entrega um resultado diferente daquele do primeiro turno, como eu disse, e isso, em alguns municípios, esse resultado pode virar, pode reverter, em outros ele deve amenizar. Minas muito grande, 853 municípios, mas eu não tenho dúvida de que com a mobilização, e com a mobilização virtual e mobilização de rua, com as reuniões, enfim, com os diálogos, esse número será diferente e a porcentagem será diferente no segundo turno. Isso eu tenho convicção. Muito bem, nós conversamos com o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Muito obrigada pela sua entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Um grande abraço a todos. Sigo aqui à disposição de vocês aqui, um papo tão produtivo. Conte comigo. Um grande abraço a todos aí da Jovem Pan e do Brasil. Um abraço. Até mais. Obrigada também, Fabi, pela entrevista.